Só quero que vocês me digam aí quando vocês tiverem dúvida. Eu não sei como é que tá vocês, se vocês conseguem ir, aí vocês vão me dizendo o que é que vocês estão pegando, o que é que vocês não estão pegando. São 30 questões, mas acho que talvez não dê para resolver as 30, né? Que eu fiz mais ou menos um esquema para as 2 horas de aula. Aí a gente vai vendo, certo? Vai fazendo, tem questão de tudo aqui, certo? Então, são 30 questões revisando tudo, certo? Tá? Vou apresentar agora e vamos embora, né? Todos vocês aqui estão no 4º ano? Ou tem alguém que precisa estar no 3º, né? Eu também estou no 3º, professor. Deixa eu ver quem é tu. Quem é que tá falando? Maria Luísa. E aí, como é que foi aquele negócio? Deu certo? Professor, vai ser o resultado de dezembro, mas eu recebi a triste notícia que vai ser tudo online. Não vai ter mais Vai a ser tudo online, né? possibilidade. Não vai ter mais a possibilidade de ir para a escola, não. Mas pense assim, é uma oportunidade, mesmo sendo online, pelo menos é uma oportunidade, né? Exatamente. Certo? Já é mais uma oportunidade da gente ver. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só atender aqui no telefone. Aqui. Só um minutinho. Vamos lá? Preparados aí? Deixa eu botar esse piso no silencioso aqui para não ficar sendo interrompido. Vamos lá. Bom. Vamos lá, então? Preparados aí? Todo mundo preparado? Boa tarde. Boa tarde. Então vamos lá. Bom, é o seguinte. Como é que vai ser esse Enem, né? Eu acho que esse Enem não vai ser muito diferente dos Enems convencionais, não. Certo? Então não vai ter nenhuma novidade. Eu acho que a prova vai ser uma prova tranquila. Claro, como sempre, vão ter questões mais difíceis, questões mais fáceis. E a gente precisa lembrar aqui de alguns conceitos, certo? Então, primeira questão que a gente vai fazer, que é a questão 1, ela fala o seguinte. Um professor apresentou a seus alunos os seguintes sistemas homogêneos. NaCl e água, certo? E ao serem misturados, formam um terceiro sistema homogêneo conforme o esquema a seguir. O que aconteceu aí? Quando você pega o NaCl e coloca ele em contato com a água, ele dissolve, né? E forma uma mistura homogênea. Aí ele pergunta, foi solicitado aos estudantes que desenhassem um modelo para representar o nível microscópico do sistema 3. Considerando a legenda a seguir, os estudantes representaram corretamente o sistema 3 em. Então, eu queria perguntar uma coisa a vocês. Vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Eu vou voltar, tá? Eu tenho o 1 e o 2, certo? O que é o 1? O 1 é uma substância iônica, no caso aqui é o NaCl. E vocês sabem que o NaCl, por ser uma substância iônica, ele é formado por quem? Quem é que me ajuda? O NaCl é uma substância iônica sólida, né? Tá? Formado por cátions e ânions, gerando o que a gente conhece como retículo cristalino. Então, eu vou ter cátions e ânions agrupados de tal forma em que as cargas positivas elas são cercadas por cargas negativas e vice-versa, certo? Então, a gente tem aqui um retículo cristalino de uma substância iônica. O que acontece quando eu pego o NaCl e coloco ele em contato com quem? Com a água. Qual é a função da água aqui, meus queridos? A função da água é dissolver o sal. Isso, mas a água dissolve o sal de que maneira? Simplesmente a água consegue fazer com que esses cátions e esses ânions desse sal se separem. Então, o processo que acontece aqui é um processo que a gente conhece como o quê? Como dissociação, que é uma separação de quê? De íons. Se a dissociação é uma separação de quê? De íons, o que é que vai acontecer? Os íons vão ficar separados.
carga positiva separada de carga negativa. Carga positiva separada de carga negativa. Só que esses íons, eles têm que interagir com quem? Com a água. E qual é a característica da água? A característica da água é ter esse modelo aqui de molécula, onde eu vou ter aqui um polo negativo, certo? Que vai ser o oxigênio, já que ele é mais eletronegativo, e vou ter polos positivos no hidrogênio. Então, como é que a água vai interagir com essas partículas? A água vai interagir com essas partículas da seguinte forma: o polo negativo da água, que é o oxigênio, vai interagir com o polo positivo do cátion. E o polo positivo da água, que é o hidrogênio, vai interagir com o polo negativo, certo? No ânion. Essa interação tem um nome, vocês conhecem? Como é o nome dessa interação? Vocês sabem como é que ela é chamada? Ninguém lembra dessa interação? É uma interação que a gente conhece como interação íon quê? Íon dipolo, certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Você vai ter um íon dipolo formado pela molécula de água e pelo íon presente na substância. E aí eu pergunto, em cima do que eu expliquei aqui, qual seria a resposta correta? Qual seria a representação que eu teria de maneira correta? Eu tenho cátions cercados por água e tenho ânions cercados por quem? Por água. Qual seria a representação correta? Primeiro, a letra E está correta? Não. Por que não? Porque você tem cargas negativas e positivas em contato. Errado. A letra D está correta? Não, porque eu tenho positivo e negativo em contato. Está errado. Certo? A letra D. Então, eu tenho que ter cargas positivas e negativas separadas. Certo? Todas as que você está vendo aqui são assim. Com exceção da C, né? Ó, que também apresenta carga positiva e carga negativa juntas. E isso não acontece, elas são separadas. Através de um processo de dissociação. Então, eu fico entre A e a B. E se eu fico entre A e a B, qual seria a resposta correta? Diz aí para mim, pessoal. Como é que eu vou identificar a resposta A correta? letra A, eu acho. Exatamente. E por que a resposta correta é a letra A? Pela representação. Ó. Você tem aqui ó, uma carga positiva cercada por moléculas de água com orientação negativa, que no caso é o oxigênio. Então, essa tem que ser a representação correta. Então, a resposta certa é a letra o quê? A. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês antes de continuar. Vocês sabem que nos assuntos que o Enem mais cobra são ligações intermoleculares, né? Ligações intermoleculares são ligações que unem moléculas. Vocês conhecem quais são? Quais são as ligações intermoleculares? Eu acho que eu sei algumas. Dipolo, Dipolo-dipolo, Van der Waals. dipolo-induzido, ligação de hidrogênio. Van der Waals é sinônimo de dipolo-dipolo e dipolo-induzido. Ah, ótimo. Certo? Então, você tem 3 ligações intermoleculares. Ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e dipolo-induzido. A dipolo-induzido é uma ligação que está mais presente em moléculas apolares. Dipolo-dipolo em moléculas polares e ligação de hidrogênio em moléculas que apresentam ligação OH, NH ou FH. Qual é a ligação intermolecular mais forte? De hidrogênio. De hidrogênio. Isso resulta o quê? Por exemplo, ponto de fusão e ponto de ebulição mais altos. Certo? Então, quando as ligações intermoleculares são mais fortes, as substâncias apresentam maiores pontos de ebulição e maiores pontos de quê? De fusão. Então, todo mundo entendeu essa primeira? Tudo tranquilo? Pessoal, deixa eu dizer, como é uma aula de revisão, vocês têm que perguntar também alguma coisa. Professor, lembra aquele assunto? Lembra aquilo ali? Como é que faz aquilo? Como é que faz aquilo outro? Certo? Professor, Tá? só pode repetir a parte de o porquê de dipolo, por exemplo, ser um apolar? É apolar que você falou? Posso, porque o que acontece? As ligações intermoleculares são 3, certo? Quais são os 3 tipos de ligações intermoleculares? Deixa eu fazer um esquemazinho aqui. Quais são os 3 tipos de ligações intermoleculares? Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Ó. Ligações intermoleculares. Se eu tenho ligações intermoleculares, quais são os tipos das ligações intermoleculares? As ligações intermoleculares podem ser de 3 tipos. Quais são? Ligação intermolecular, que a gente chama de polo induzido, que tem um sinônimo. Qual é o sinônimo de polo induzido? Forças de quê? De London. A segunda interação
é uma interação que a gente conhece como dipolo-dipolo, certo? E essa interação dipolo-dipolo, tá? É uma interação que está associada a um tipo específico de molécula, e a terceira ligação de quê? Ligação de hidrogênio, certo? Com relação a essas ligações intermoleculares, o que é que a gente precisa lembrar? Eita. Com relação a essas ligações intermoleculares, o que é que a gente precisa lembrar? Nós precisamos lembrar o seguinte, que a dipolo induzido está mais associada a que moléculas? Apolares, como, por exemplo, o CH4, que é uma molécula polar. O dipolo-dipolo está mais associado a moléculas polares. Exemplo de molécula polar, HCl. E a ligação de hidrogênio está associada a moléculas que são polares e que apresentam ligações HO, HN ou HF. Essa ligação é a ligação mais fraca e essa ligação é a ligação mais o quê? Mais forte. Professor, Oi. a dipolo-dipolo, ela tem relação, tipo, porque você falou do HCl. Ela tem relação mais com os ácidos? Não necessariamente. Os ácidos podem fazer dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio, certo? Tá? Certo. Porque se for, por exemplo, um ácido como H2SO4, você vai ter ligação HO. Então, H2SO4 faz ligação de quê? De hidrogênio, certo? E existem substâncias que não são ácidos, que são polares. Por exemplo, essa molécula aqui, certo? Ela é uma molécula polar, CH2O, certo? E não é um ácido, certo? Agora a pergunta é, vocês entendem o que é uma molécula polar, o que é uma molécula polar? Sim. Vocês lembram disso? Sim. Certo? Tá? E lembrar que quanto mais forte for a força da atração entre as moléculas, mais intenso, pessoal, será, certo? O ponto de fusão e o ponto de ebulição delas. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição que as moléculas apresentam vai depender muito dessas forças de atração. Isso é muito importante a gente entender, certo? Tudo bem? Beleza? Tudo certo, professor. Certo. Oi, pode falar. Oi, E o que seria Flavinho. E aí, professor? Saudades. Quanto Saudades de tempo, né? ver. Então, Pessoal, o que deixa eu dizer seria uma coisa a vocês antes, presta atenção. Pode falar, fala. Tá. Pode dizer, diga. O que seria o íon dipolo? O íon dipolo é um tipo de interação que está acontecendo aqui, ó. Essa interação que eu estou circulando para vocês aqui é um íon dipolo, que é exatamente um íon, certo, pessoal? É cercado por moléculas polares. Então, quando você tem um íon no meio, onde o solvente ele é polar, esse íon vai ser cercado por esse solvente. E quando o íon interage com esse solvente, essa interação íon-solvente vai ser uma interação íon-dipolo, certo? É o que acontece, por exemplo, com sal de cozinha. Se você pegar o sal de cozinha e colocar ele em quê? Em água, né? O que é que vai acontecer? O sal ele dissocia e os íons do sal vão interagir com quem? Com as moléculas de água, né? Provocando uma interação chamada interação íon-dipolo, que é uma interação até mais forte do que a ligação de hidrogênio, do que a dipolo-dipolo e do que a dipolo induzido, compreendeu? Ótimo. Beleza? Agora vamos lá, vamos fazer uma mais prática, certo? Que eu acho que com certeza pode aparecer na prova. Uma questão envolvendo soluções, certo? Soluções é um assunto que sempre aparece, e essa questão 2 é uma questão envolvendo soluções. Então, o que é que diz a questão 2? As soluções oftálmicas, popularmente conhecidas como colírios, são formulações farmacêuticas que podem ser preparadas utilizando diferentes insumos em diversas concentrações. Um colírio é produzido utilizando 5 ml de uma solução de concentração 3,5 mg por ml do antibiótico ciprofloxacino, cuja massa molar é igual a 331 gramas por mol. Considerando as informações, a quantidade de matéria, quando ele fala quantidade de matéria, se ele pergunta a quantidade de matéria é sempre o quê? É sempre mol. Certo? Sempre mol.
tá? E aí ele pergunta, considerando as informações, a quantidade de matéria do antibiótico no colírio é de... Então, o que é que eu tenho no colírio? Primeiro, qual a primeira informação importante? Ele dá 5 ml da solução, diz que a solução tem concentração 3,5 miligramas por litro e dá a massa molar. E aí, como é que você vai fazer para achar a quantidade de matéria? Bem simples. Você vai colocar 5 ml, você tem uma concentração de 3,5 miligramas por ml, certo? Você tem uma massa molar de 331 gramas por quem? Por mol. E eu quero saber a quantidade de mols. Como é que eu vou fazer para achar a quantidade de mols aqui? Primeira coisa, vou usar o volume e a concentração. Então, o que é que eu posso dizer? Que 1 ml do antibiótico, certo? Me dá 3,5 miligramas do princípio ativo, que é a ciprofloxacino, certo? Só que eu não tenho 1 ml, eu tenho 5. Então, 5 ml vai corresponder a uma massa X, certo? Qual vai ser essa massa X? Vai ser 5 vezes 3,5. Quanto é que dá 5 vezes 3,5? Vai dar 17,5, né? 17,5. Só que são 17,5 o quê? Miligramas. De quem? Do produto ativo que é o ciprofloxacino. Só que eu preciso pegar esse valor que está em miligrama e converter para mol. E para isso eu vou ter que usar a massa o quê? Molar, tá? Então eu vou pegar isso aqui que está em miligrama e vou converter para grama. Divido por 1.000. 17,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Só que eu não quero a resposta em grama, eu quero a resposta em mol. Aí eu vou usar a massa molar. 331 gramas por mol. Então o que é que eu faço? 1 mol contém quanto? 331 gramas, né? Quanto eu tenho de massa? 17,5 vezes 10 a menos 3 gramas, que vai corresponder a x mols. Então, quanto é que vai ser o valor de x aqui? Só é dividir. Dividindo esse valor, o que é que eu tenho? Eu vou pegar 17,5 e vou dividir por 331. Vai dar 0,05, né? 3. Então, a resposta dá 0,053 vezes 10 a menos 3, que corresponde a 5,3 vezes 10 a menos 5 mols. Certo? Resposta certa, a letra o quê? C de casa. E aí, conseguiram compreender essa? Vocês conseguem lembrar? É porque eu tô tão enferrujada, professor. Eu ia pedir para você repetir, professor. Certo, repito quantas vezes for necessário, certo? Então vamos lá. Deixa eu fazer de novo. Deixa eu limpar aqui, peraí. Certo? Apagar toda a tinta. Então olha só. Deixa eu explicar de novo como é que a gente pode fazer essa. Ele dá uma solução de concentração 3,5 miligramas por ml. E eu tenho 5 ml de uma solução. E ele dá a massa molar. 331. Então, o que é que você vai fazer? Como você tem 5 ml, e você sabe que em 1 ml, então a primeira relação que você vai estabelecer é essa. Em 1 ml, você tem, certo? 3,5 miligramas. Então, a primeira coisa que eu faço é essa, certo? 1 ml tem o quê? Tem 3,5 miligramas. Se 1 ml tem 3,5 miligramas, eu tenho 5 ml. A questão diz. Então, 5 ml me dá um valor X. Esse valor X vai me dar 17,5 miligramas. Do princípio ativo, que é do antibiótico. Vou colocar só aqui, cipro. Vou converter de miligrama para grama, já que a massa molar está em grama. Divido por 1.000. Certo? Aí aqui vai ficar 17,5 vezes 10 a menos 3 gramas de cipro. E depois você vai pegar esse cipro e vai converter para mol, utilizando a massa molar.
Ó, a massa molar você vai ser utilizada aqui, certo? 1 mol me dá quanto? Me dá 331 gramas. Se eu tenho 17,5 vezes 10 a menos 3 gramas, isso aqui vai corresponder a x mols. Quanto é que vai ser o valor de x? Vai ser 0,053 vezes 10 a menos 3. Trabalhando com notação científica, vai ficar 5,3 vezes 10 a menos 5 que? Mols. Qual a resposta certa? Letra C. Entenderam? Professor, Eu quando queria ele pedir essa- quantidade de matéria, é mols, né? É Que mol. calcula. Isso. Toda vez que ele falar quantidade de matéria, o termo quantidade de quê? De matéria, ele se refere a quê? A mol. Professor, Oi? só para eu não me perder, por que a gente divide por 1000, que o senhor fez? Por que a gente dividiu por 1000? Porque aqui, ó, eu achei a quantidade em miligrama. Ah, E a ele massa quer em molar grama. é em grama, ó, grama por mol, tá vendo? Putz. E aí você tem que dividir por 1000. Aí dividindo por 1000 é dividir por 10 a terceira, né? Tudo Uhum, bem? tudo. Obrigada, Beleza? professor. Compreenderam essa daí mesmo? Uhum. Rafael Rubens! Rafael Rubens! Você está aqui, Rafael Rubens? Que saudade de você, meu querido. Satisfação enorme estar te encontrando aqui. Que Saudade eu beleza, tenho hein? de você, professor. Como é? Saudade todos nós temos de você, professor. Ô, rapaz, diga a turma de vocês que eu tô doido para encontrar vocês. Vai Né? ter o curso, né, professor? Vai ter o quê? O curso FIC vai ter? Vai ter o curso FIC. Vamos fazer o curso FIC, com certeza. Né? O curso FIC vai o quê? Luiz. O curso FIC vai ter. A gente vai fazer um curso FIC aí, viu, pessoal? Aí, ó. Maria Luísa. Vou esquematizar com Letícia, viu, Letícia? Um curso Essa FIC primeira aí. aí, viu? Eu já Hã? tô lá, viu, Eu tenho professor? preferência para ir, tenho. Curso FIC aí para retomar a matéria todinha. Certo? Mas eu quero. Beleza? Beleza? Tranquilo? Beleza, já estou emocionada. Beleza. Então, vamos lá. Vamos ver a próxima agora. E essa daqui? Essa questão 3. Quero ver quem é que lembra isso, hein? Eu dei para todo mundo. Quero ver quem é que lembra. Vamos lá. A questão 3 é uma questão de estequiometria, que com certeza vai aparecer na prova. Estequiometria tem muita chance de aparecer na prova. Então, o que é que a gente tem aí na questão 3? Falamos o seguinte. Em uma câmara de hidrólise, foram injetados 150 gramas de ureia, NH2,2CO em solução a uma temperatura de aproximadamente 200 graus Celsius. Na presença de um catalisador redutor seletivo, SCR, utilizado no pós-tratamento em aplicações diesel. Nessa etapa do processo, formaram-se 68 gramas de amônia, além de dióxido de carbono, conforme representado a seguir. Nas condições apresentadas, o rendimento da reação foi de aproximadamente quanto? Então, eu quero saber quanto foi o rendimento da reação. Então, como é que eu consigo saber qual é o rendimento de uma reação? Primeiro, a reação é essa. Qual é a reação que a gente tem? Vamos escrever aqui embaixo. A reação é essa. NH2, certo? 2CO mais água, certo? Seta, formando NH3 mais CO2. E ele fala na questão que você colocou 150 gramas de ureia e obteve 68 gramas de quê? De amônia. Esse valor que você obteve foi o valor real. Você precisa saber qual é o rendimento. Aí você vai dizer, professor, como é que eu vou saber o rendimento? Você vai saber o rendimento achando, certo? Achando a quantidade de ureia, certo? A quantidade de amônia que foi gerada a partir dessa quantidade de ureia. Primeiro, a reação não está balanceada, né? Então você precisa o quê? Balancear, e para balancear a reação você vai ter que colocar um 2 aqui na frente. E aí você balanceia, fica 2 nitrogênios,
6 hidrogênios, certo? 2 oxigênios, está balanceada só com esses 2 aqui, certo? E aí, o que é que você vai fazer agora? Você vai fazer o seguinte, olha só. Você vai achar a quantidade de ureia a partir da quantidade de amônia a partir da ureia. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai relacionar os dois, certo? E qual é a relação que você vai fazer com os dois? É uma relação em mol, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma relação em mol. E nessa relação em mol, o que é que eu boto? Vamos lá, vou colocar aqui, ó. 1 mol de ureia, que no caso é NH2, 2CO, produz 2 mols de amônia. Só que essa relação em mol vai ter que ser convertida para uma relação em massa. E aí eu tenho que saber qual é a massa da ureia e qual é a massa da amônia. Como é que eu acho a massa da ureia? NH2, 2CO. Quanto é que dá a massa disso aqui? Ele deu as massas de cada um. Vocês lembram como é que acha essa massa, né, pessoal? Carbono é 12, oxigênio é 16, nitrogênio é 14, hidrogênio é o quê? É 1. Quanto é que dá a soma das massas aí? Aqui desse lado vai dar 16 vezes 2, 32, com mais 28, dá 60. E se você for pegar a massa da amônia, 14 mais 3 dá 17. 17. Certo? Aí o que é que você vai fazer? Qual a relação que você tem? Você tem 1 mol de ureia para 2 mols de amônia. Quanto é 1 mol de ureia? É 60 gramas. Então, você teria aqui 60 gramas de ureia. NH2SO. Formando 2 mols de amônia, 2 vezes 17 gramas de amônia. Quanto você usou de ureia? 150. Se você usou 150 gramas de ureia, quanto você gerou de amônia? X. Quanto é que vai ser o valor de X aqui? X aqui seria quanto? Vamos fazer a conta? Ficaria. Vamos lá. Deixa eu ver como é que fica isso aqui. Vai ser 150 vezes 34 dividido por 60. 85. 85 gramas foi o que eu acharia de ureia. 85 gramas de amônia. Então, 150 me permitiria achar o quê? 85 gramas de amônia. Esse valor de amônia que eu acharia seria um valor teórico. Certo? E eu tenho um valor real. E aí, como é que eu faço para achar o rendimento? Como é que eu acharia o rendimento aqui, meninas? 85 é igual a 100%. Isso, 85 gramas corresponderia a 100%. Isso, perfeito. 68 gramas corresponderia a quem? A X. Quanto é que vai ser o valor de X aqui? Vai ser quanto? 68 vezes 100 dividido por 85. Deixa eu fazer aqui. Dá 80%. 80%? 80%. Flavinho, vai fazer o quê, Flavinho? Já sabe? Tô decidindo ainda. Tô decidindo para ou medicina ou engenharia da computação. Tô em dúvida. O bom é a discrepância. Não é a discrepância entre as áreas, mas eu gosto das duas. Que beleza, hein, Flavinho? Mas aí a nota você vai decidir, né? A nota é uma só, aí você decide quando você tiver a nota aí. Né, Flavinho? Exato, exato. Mas quando você passar, me avise, viu, Flavinho? Manda mensagem, manda mensagem. Beleza, vamos lá. Então, tudo bem aí? Ei, PH saiu do colégio, não foi, PH? Não, tá lá com a gente ainda. E aí, PH não ia fazer escola militar, não era? Ele fez o ITA, mas ele não conseguiu passar, não. Vai tentar de novo ainda. Ah, vai tentar de novo, é? Diga ele que eu mandei um abraço, tô morrendo de saudade dele, viu? Nunca mais falei com ele, viu? Vou falar Manda com um ele. abraço para PH, gosto demais da turma de vocês, bora. Tem uma saudade danada de vocês ainda, não vejo a hora de voltar pro IF. E aí, pessoal, vocês entenderam essa? Quando eu tenho uma questão que ela fala de rendimento, ela é porque eu vou ter um valor que não corresponde ao que deveria ser.
E aí eu tenho que calcular essa diferença. Isso, exatamente. Na verdade, é assim, existem duas questões envolvendo rendimento. Existe essa questão envolvendo rendimento, que não é tão comum, mas eu tenho medo de cair dessa daqui, que as pessoas errarem. Existe a questão mais fácil de rendimento, Letícia, que é aquela que ele dá um valor de rendimento, 30%, 40%, 50%, você acha o valor que você quer e aplica o rendimento no final, corrigindo o valor, né? Por exemplo, você acha o valor, sei lá, 80 gramas, aí você quer achar o valor com rendimento. E aí você vai dizer que 80 corresponde a 100% e o valor que você achar corresponde a quem? A X. Essa questão é um pouquinho diferente, porque ele quis que você achasse o quê? O rendimento, entende? Entendi. Beleza? Então aqui nós temos aqui resposta certa, letra D, né? Ok? Ok. Beleza. Vamos ver outra agora? Professor, Oi, uma pode falar. dúvida. Esse tipo de questão, você considera ela média, difícil? Essa questão é uma questão média. Não é uma Média? questão fácil, não é uma questão difícil, não. E um detalhe importante. Tem muita questão, tem poucas questões difíceis na prova, não são tantas, certo? Então, você não pode errar as fáceis. Você vai ter questão, por exemplo, se cair questão de cálculo estequiométrico, provavelmente deve ter mais de uma questão, certo? Uma questão mais fácil, bem básica, simples, e outra questão um pouquinho mais complexa. Você não pode errar fácil em hipótese alguma, porque isso faz uma diferença muito grande na sua nota final. Então, seria muito importante, principalmente no segundo dia, que vocês tivessem condição de olhar a prova de maneira mais rápida e identificar quais seriam as questões que são mais simples. Você nunca pode deixar de fazer uma questão por falta de tempo. Professor, Oi. que tipo de questão o senhor consideraria mais simples, média? Não, tá ok, isso aqui você não pode errar. Tem um exemplo aí? Tem, certo? Por exemplo, eu acho que vamos lá, as três que a gente fez aqui, certo? Se eu voltar para a primeira não é uma questão, eu acho que é uma questão média. A segunda é uma questão média, certo? E a terceira também. A gente vai ter questão fácil daqui para frente. Quando tiver uma questão fácil, eu lhe aviso. E quando tiver uma difícil também, certo? Beleza? Essas três eu acho que são médias. Questão fácil é mais uma questão de cálculo estequiométrico, que ele dá um dado e pede para você achar o outro, né? Certo? Beleza. Se você fazer mais de uma relação, quanto mais relação você faz, mais difícil a questão fica, certo? Professor, Normalmente os fáceis envolvem teoria, né? Eu sou muito, assim, eu tenho muito medo dessas questões teóricas. Existem questões teóricas que são bem complicadinhas, sabe? Diga, Luiz. tem questões que a questão da temperatura, mas é para ser usado. Nessa aí, no caso, só foi para encher linguiça, né? Só para encher linguiça. Geralmente, quando ele dá a temperatura, para você usar a temperatura, normalmente, questão de cálculo estequiométrico, vai ser questão que você vai usar aquela expressão PV igual a nRT. Você vai achar uma quantidade de mols e ele vai querer que você ache o volume em determinadas condições, certo? E aí você vai usar esse tipo de lógica, entendeu? Sim, entendi. Beleza? Aí vamos lá. Vamos ver a próxima agora. Essa 4. Ver se a gente consegue fazer a 4. A questão 4, ela fala o seguinte. O pH do solo depende de sua composição. Por exemplo, terrenos pantanosos têm pH em torno de 3,5, devido à presença de grandes quantidades de ácido provenientes do humus. Já terrenos sedimentares formados por sílica, devido à formação em pequena quantidade de ácido silícico, apresentam pH próximo de 6. Terrenos de origem vulcânica, ricos em silicatos de cálcio e magnésio, devido à sua hidrólise, apresentam pH superior a 7. Para o cultivo de determinadas espécies, faz-se necessária a correção do pH do solo, caso este não se encontre na faixa da planta cultivada. A tabela a seguir apresenta exemplos de faixa de pH considerado ótimo para algumas plantas, certo? Todo mundo sabe o que é pH, não sabe? pH é o potencial hidrogênio iônico, que indica acidez. pH ácido abaixo de 7, pH neutro 7, pH básico acima de quê? De 7, certo? Não confunda pH com pOH. pOH é potencial hidroxilo iônico. Se o pH é abaixo de 7, o meio é básico. Se ele for acima de 7, o meio é ácido. E se for 7, ele é o quê? Ele é neutro. E aí a gente tem aqui a tabela a seguir representando exemplos de pH, certo? Com relação à maçã, qual é o pH, certo? Ótimo para cultivo de maçã. O pH para cultivo de maçã está entre 5 e o quê? E 6, certo?
Com relação à maçã, pode-se inferir que o melhor solo para seu cultivo de origem vulcânica o melhor solo para seu cultivo é de origem vulcânica, que apresenta um pH menor que 7. Ele fala que o pH é entre 5 e o quê? E 7, né? Então tá errado essa aí, letra A, né? Pode ser Isso, porque cultivado menor, só menor é que isso. 7. É tão direto assim, é só para olhar para a tabela. Não? Pode ser Porque menor que cultivado, 7 pode ser 6,8, por exemplo, né? E tá errado. sim. O melhor solo para o seu cultivo é de origem vulcânica, que apresenta um pH menor que 7, certo? Deixa eu ver se ele dá alguma dica aqui, certo? Tem pH em torno de 3,5, devido à presença de grandes quantidades de ácido proveniente do humus. Já terrenos sedimentares, né? Terrenos de origem vulcânica, rico em silicatos de cálcio e magnésio, devido à sua hidrólise, apresentam pH superior a quem? A 7. Ah, Então, então ele errou. Ele errou. ah, A questão foi errada por isso. isso, exatamente. O erro está aqui, né? Certo? O melhor solo para o seu cultivo é de origem vulcânica, que apresenta o pH menor que 7. Não, ele diz no texto que o pH de origem vulcânica tem pH superior a quem? Superior a quê? Bastante. A 7. Então essa aí está errada, né? Não é isso? A letra tá errada. Beleza, certo? Porque você vai no texto. Pode ser cultivado em solo pantanoso, já que o seu pH sofre um ajuste, tornando mais ácido. Qual é o pH, o solo do pH pantanoso? QD 3,5, muito baixo. 3,5, muito baixo. Se 3,5 é muito baixo, certo? Tornando-se mais ácido, não, tá errado. Tornando-se o quê? Menos Mais ácido, baixo. não? Mais É menos básico. Mais básico. O solo vulcânico deve sofrer um ajuste de pH para torná-lo apropriado para o cultivo. E tal procedimento pode ser feito com carbonato de cálcio, CaCO3. Qual é o pH do solo vulcânico? Superior a 7. Colocar carbonato vai deixar o bicho mais básico. Mais básico, exatamente. E por que colocar carbonato vai deixar ele mais básico? Porque ele tem. Ele se comporta como uma base, né? Exatamente. O carbonato de cálcio é um sal de caráter o quê? De caráter básico. Vocês conseguem identificar, meninos? Um sal de caráter ácido, básico ou neutro, conseguem? Tenho dificuldade. Você lembra? Porque é o seguinte, vocês lembram como é que se obtém um sal? É a Como é que... reação de um ácido com uma base, né? Isso. O sal é um ácido com a base, perfeito. Se um sal é um ácido com a base, quando é que um sal vai ter caráter neutro? Quando o ácido e a base forem fortes. Então, quando o ácido e a base são fortes, o sal é neutro, né? Sal neutro, ácido e base forte. Quando é que um sal é ácido? Quando você tem um sal de ácido forte e base o quê? E base fraca. E quando é que um sal é básico? Quando ele é um sal de base forte e ácido o quê? E ácido fraco. Então, se você, por exemplo, tem esse sal, CaCO3, como é que você sabe qual é o ácido e qual é a base? Você separa as cargas, a carga do cálcio é 2+, a carga do CO3 é 2-. Aí você coloca o Ca 2+, e você coloca o CO3 2-. E aí no Ca, para cada carga positiva, você coloca 2 hidroxilas, aí você teria que essa base. E para o ânion, você substitui as cargas negativas pelo hidrogênio, são 2. H2CO3. Então, essa base é uma base da família 2A, e sendo uma base da família 2A, ela é forte, porque as bases fortes são bases da família 1A e 2A, e esse ácido, você subtrai 3 menos 2 dá 1. Ele é um ácido que a gente considera fraco, porque ele é muito instável. Então, se esse ácido é fraco e a base é o quê? É forte, esse sal, ele é um sal de caráter o quê? Básico. E se ele é um sal de caráter básico, ele vai ser utilizado para neutralizar, não vai? Então, o solo vulcânico deve sofrer um ajuste de pH para torná-lo apropriado para o cultivo, e tal procedimento pode ser feito com carbonato de cálcio. Não pode, porque o solo vulcânico já é básico. Se você colocar carbonato de cálcio, você vai se tornar mais básico, e a maçã tem que estar em meio ácido. Então, está errado. Letra D. O solo sedimentar deve sofrer um ajuste de pH para torná-lo apropriado para o cultivo. Tal procedimento, certo? Pode ser feito com cloreto de sódio. Vamos lá. O solo qual? Sedimentar. Qual é o solo sedimentar?
É por volta de 6. 6. Já está na faixa, né? Se já Aí está na coloca um faixa, não som precisa ser neutro. corrigido. Não precisa ser corrigido. Está errado a É, D. E aí, qual a resposta certa? A letra E. O terreno pantanoso deve sofrer um ajuste de pH para torná-lo apropriado para o cultivo. E tal procedimento deve ser feito com carbonato de quê? De cálcio. Concordam? Primeiro, concordo. qual é o pH do solo pantanoso? É 3,5, né? E o pH que você quer é entre 5 e o quê? E 7. Pessoal, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Não esqueçam essa substância aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Essa substância é pule de 10. Carbonato de cálcio é uma substância de caráter o quê? Básico. Isso cai com muita frequência, certo? Vocês vão lembrar de mim na prova. Carbonato de cálcio é uma substância com caráter o quê? Básico, certo? Ok? Básico. Se você vir numa prova, por exemplo, essa substância, NH4Cl, que cai muito também, ele é um sal de caráter o quê? Ácido. Ácido, certo? Já o NaCl, o KCl, o NaNO3 são sempre sais de caráter neutro, certo? Então a resposta certa é a letra o quê aqui? Letra E, né? Tudo bem? Tudo Agora chegaram três pessoas ilustres aqui. Meu grande campeão de tênis de mesa aí, Júlio, né? Meu amigo Ilquias, que eu morro de saudade dele, adoro o Ilquias. Soube que ele passou agora, Ilquias. Você passou em algum lugar, eu vi você comemorando. Você passou, Ilquias? Não sei se achei que você tinha passado em algum canto, eu vi em algum lugar, ou eu tô, né? E meu amigo Clô, um monstro, né? Meu amigo Clô, que eu tive a satisfação de dar um abraço, né? Fazia tempo que eu não falava com ele, tive a satisfação de dar um abraço, né? Beleza? Tranquilo? E aí, Júlio, vamos marcar uma partidinha aí, voltando aí às aulas, né? Vamos lá, Júlio deve estar voando aí, ganhando de todo mundo, muito bem, né? E o Kias não tá nem me ouvindo. O Kias, deu um oi para mim aí, o Kias? Que eu tô com saudade de você, adorava nossos papos, né? Beleza? Então vamos lá. Tudo bem? Vamos dar continuidade aqui? Então, tudo bem nessa, meninos? Ei, perguntem, viu? Perguntem. Perguntem. Tá tudo bem aí? Tá, Todo mundo professor. em classe? Uhum. Então vamos Professor, lá. professor, E... essa Bora. questão aí seria considerado fácil? Essa questão é uma questão fácil, é. Ela é fácil. Essa é fácil. Essa é. Certo? Essa não é uma questão difícil, não. E colocando, se tivesse dado o conceito de pOH nessa questão. Aí ficaria difícil. É. Porque E o aí? pOH é um conceito que as pessoas se confundem muito. O pOH é o inverso do pH. Quanto menor o pOH, mais básico, né? Então as pessoas se confundem muito com o conceito de pOH, mas muito mesmo. Certo? Entende? Então vamos lá. Tranquilo. Essa outra quero que vocês façam sozinhos, hein? Essa aqui quero ver quem é que faz sozinho comigo. Vamos lá. Essa eu considero, deixa eu só ver aqui uma coisa aqui. Essa eu considero que não é difícil. Vamos ver. Mais ou Não é menos. fácil, mas também não é difícil. Não é difícil, é mais ou menos. Vamos lá, vamos ver essa 5 aqui, olha só. A 5 ela fala o seguinte: todo mundo aqui sabe o que é um catalisador, não sabe? Uma coisa que eu tenho certeza que fica na cabeça de vocês, de Maria Luísa, ela sabe exatamente o que é um catalisador, né? O catalisador é uma substância que vai Acelerar as reações. acelera a reação, diminuindo a energia de quê? De ativação. Reação. Isso, perfeito. Então, na questão 5, ele fala de um catalisador específico. Ele diz assim: os catalisadores automotivos são constituídos por uma colmeia de cerâmica ou de metal composta por milhares de minúsculos canais que perfazem uma superfície total equivalente a 4 campos de futebol. Sobre essa colmeia são impregnados em torno de 1,5 gramas de metais preciosos, os quais constituem o catalisador propriamente dito. Emprega-se uma mistura de paládio-ródio para veículos a gasolina e uma de paládio-molibdênio para veículos a álcool. Depois, o catalisador é enrolado em uma manta termoexpansiva que fixa, veda, isola termicamente e dá proteção mecânica ao componente. Por fim, o catalisador é montado dentro de uma carcaça de aço inoxidável, formando então o conversor catalítico. Esse conjunto é instalado no cano de escape do automóvel,
né? E aí, com relação aos catalisadores automotivos, compreende-se que qual é a função dos catalisadores automotivos? Apresentam a função de aumentar a velocidade das reações de combustão dos hidrocarbonetos, o que aumenta a produção de energia e de poluentes. A função de um catalisador de um automóvel é aumentar poluente? Não. A função do catalisador de automóvel é diminuir poluente e não aumentar. Certo? Ok? Aí, letra B. Promovem a transformação do dióxido de carbono, dos principais responsáveis pela exacerbação do efeito estufa, em monóxido de carbono. Ele vai transformar dióxido de carbono em monóxido de carbono? Vem cá, monóxido de carbono é melhor ou pior do que dióxido de carbono? Pior. Pior, porque o monóxido de carbono, ele é letal. Ele mata. CO, ele se combina com a hemoglobina do sangue, impedindo que ela faça o seu papel, que é transportar o quê? Oxigênio. Então, a letra A, errada. A letra B, errada. A letra C, são dispositivos antipoluição que aceleram a oxidação do monóxido de carbono e hidrocarbonetos ou a decomposição de óxido de nitrogênio. Tá certo, né? Vamos ver as outras. Devem ser constantemente trocados, pois os metais preciosos que constituem o catalisador, propriamente dito, são consumidos nas reações químicas. São consumidos? Não. Por que não? Porque eles não participam da reação, né? Exatamente, mas entenda, tem uma palavra-chave aí. Os metais preciosos que constituem o catalisador são consumidos. Qual é o erro aqui, pessoal? Catalisador não é consumido efetivamente numa reação. Concorda? Se ele for consumido no final, ele é regenerado. Então, o catalisador, ele não é consumido efetivamente. Certo? Então, tá errado a D. A E. Estão presentes principalmente nos carros a álcool, pois existe uma alta produção de nitrogênio e de dióxido de enxofre. O catalisador está presente somente em carro a álcool? Não. Ele está presente em carro a álcool e carro também o quê? A gasolina e carro flex. E qual é a função dele? Transformar moléculas que são tóxicas ou danosas em moléculas que não são, certo? Tá? Certo? Fazendo com que reações que eram difíceis de acontecer, aconteçam. Então, essa questão, na minha opinião, é uma questão difícil, sabia? Por conta dos textos. Certo? Então, eu coloquei essa questão para a gente falar de catalisador. E catalisador de um automóvel. Qual é a função? Olha, eu estou vendo aqui, de repente, você imaginou se as questões que eu escolhi foram questões assim que efetivamente vão aparecer lá algum tonto? Diga aí. Fala pela boca de um anjo, professor. Então, vamos fazer o seguinte, não é que vai cair a mesma questão, mas pode ser que caia alguma coisa envolvendo catalisador. O que é um catalisador, só para repetir? É uma substância que Acelera as reações, diminuindo a energia de ativação sem ser consumido, certo? Qual é a função do catalisador de automóvel? É diminuir o quê? Diminuir A os emissão de poluentes. quê? Poluentes. Isso, perfeito. Certo? Ok. Essa é a função de um catalisador de automóvel. Deixa eu fazer uma pergunta. Os catalisadores são importantes no nosso corpo? São. Com São. E certeza. por que são? Porque eles são responsáveis por acelerar as reações dentro do nosso corpo mesmo. Como é por Exatamente. exemplo, Como é o nome dos catalisadores biológicos? enzimas. Enzima. Isso. Catalisadores biológicos. Os catalisadores biológicos são as enzimas. Professor, cai muito bioquímica? Bioquímica não, normalmente pouco. Não cai tanta bioquímica não, certo? São poucas as questões de bioquímica que aparecem. Normalmente com viés de biologia. Muito mais biologia do que química. Ok? Beleza? Aí vamos lá. Vamos ver outra agora. E essa? Vixe, essa aqui eu não sei se vocês sabem fazer, né? Que eu acho que teve alguns assuntos que terminaram passando em branco aí para vocês. Mas vamos ver. De repente vocês lembram disso? Vamos lá. O biodiesel
pode ser produzido de uma reação de transesterificação dos triglicerídeos, originados de óleos de gordura animal ou vegetal. Esta reação não produz somente os ésteres metílicos dos ácidos graxos, biodiesel, mas também origina a glicerina como subproduto, como mostra a figura. Então, a glicerina está aqui, certo? E o biodiesel está embaixo. Ésteres metílicos de ácidos graxos. Para a separação dos produtos formados, mistura de glicerina e biodiesel, é utilizado um processo simples que consiste na adição de água à mistura. A água adicionada associa-se com quem? Então, presta atenção. Eu quero separar glicerina de biodiesel. E eu vou adicionar o que aqui dentro? Água. Com quem a água vai associar-se? Vamos lá. A água vai associar-se à glicerina ou vai se associar ao biodiesel? E aí? Na minha cabeça é glicerina. Perfeito. Na sua cabeça é Agora, glicerina. né? Então a água vai olhar para a glicerina e vai dizer, e aí? Vamos lá? Certo? Vamos se unir? Né? Ou seja, a água e a glicerina têm afinidade. Por quê? Porque ambas têm ligação OH e você consegue realizar uma com a outra ligações de quê? Ligações de... Ixi, que isso fica feio demais. Ligações de hidrogênio. Então, você vai realizar aqui a água com a glicerina, certo? O que é que você vai realizar aqui? As famosas ligações de hidrogênio. Então, a água associa-se com quem? Com a glicerina. Então, eu tiro a A e o B. Certo? Se eu tiro o A e o B, vai ficar quem? C, D e E. Certo? E aí, nesse caso, qual é o que eu escolho? Qual é o método que eu vou utilizar para separar? C? A água adicionada, aí para a separação dos produtos formados, é utilizado um processo simples que consiste, certo? Aí eu quero que você entenda o seguinte, vamos lá. O que aconteceu com a água? A água dissolveu quem? a glicerina, né? E não dissolveu o biodiesel. Como é o nome desse processo? Dissolução que fracionada, certo? Levigação é quando você usa uma corrente de água para separar sólidos, que é o que acontece naquele processo de mineração. Então, nesse caso aqui, o processo de separação seria dissolução fracionada, também chamado de quê? De extração, certo? Então, dissolução fracionada, certo? Também chamado de quê? De extração. Então, dissolução fracionada, também conhecido como o quê? Como extração. Quando fala de algo, tipo, desses processos fracionados, geralmente é com líquidos, né? Isso, geralmente é com líquidos. Aí, nesse Certo. caso, como são dois líquidos, dá para fazer dessa forma. Sim, Tá, com certeza. Mas você entendeu qual é a lógica? Sim. Todo mundo entendeu? Professor, A resposta certa é a letra C? isso. O que é a destilação fracionada? A destilação fracionada é aquele processo que você utiliza para separar dois líquidos miscíveis. O que são dois líquidos miscíveis? Dois líquidos que se misturam, certo? Tá? Que formam mistura homogênea. Beleza? Certo? Então, dois líquidos que se misturam, formando uma mistura homogênea, por exemplo, água e álcool. Então, a água e o álcool serão separados por destilação fracionada, entende? Entendi. Qual a diferença do petróleo também, destilação fracionada, certo? Já a destilação simples separa sólido de líquido. É a que Essa é a usa a destilação temperatura? Hã? É o que usa a temperatura? Sim, é que se usa a temperatura. Aumento de temperatura, né? Depois resfriamento, porque a destilação se baseia em duas etapas. Você aquecer para evaporar, para vaporizar e depois você condensar, certo? Ok? Então, resposta C, certo? Tudo tranquilo? Sim. E essas 7 aqui, vamos fazer assim, essas 7. Eu não sei se vocês lembram,
certo? Dessas 7, certo? Vamos fazer assim, certo? Eu essa 7, a possibilidade dela cair é menor. Vamos escolher outra que eu acho que seja mais interessante de cair. Essa 8 seria, certo? Porque essa 7 nunca caiu esse conceito, eu botei mais para, né? Depois eu dou o gabarito para vocês, mas tem 30 questões aqui, não vai dar para a gente fazer as 30. Então vamos escolher aquelas que eu acho que são mais importantes, são mais relevantes e vocês vão conseguir acompanhar, porque são conceitos que vocês talvez lembrem, né? Então olha só essa questão 8 aqui. A questão 8, ela fala assim: as baterias de íon lítio são dispositivos importantes. Elas podem ser utilizadas em aparelhos eletrônicos, como celulares, notebooks e outros. E ainda como fonte de alimentação de energia elétrica em pequenos motores. Tais dispositivos apresentam grandes vantagens, como elevada estabilidade química e térmica, alta reatividade do metal e peso reduzido na bateria. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem é que sabe, certo, o que é uma bateria ou uma pilha? Primeiro, uma bateria são a sequência de quê? De pilhas. E é importante a gente perceber o seguinte: quando a gente estuda bateria e pilhas, existe. Deixa eu fazer um esquema aqui para vocês, que eu acho um esquema interessante aqui. Vamos lá. Eu vou fazer aqui um esquema para diferenciar dois processos, certo? Prestem bem atenção em mim aqui, olha só. Para ver se vocês entendem isso aqui. Talvez seja uma questão que vocês ganhem. Eletroquímica é a parte da química que estuda a relação entre processos químicos e a energia elétrica. A eletroquímica ela é dividida em 2 ramos. Quais são os ramos da eletroquímica? A eletroquímica é dividida entre as pilhas e a eletrólise. Qual é a diferença entre uma pilha e a eletrólise? Na pilha, o processo é espontâneo. Na eletrólise, o processo é não espontâneo. Certo? Na pilha, certo? Você tem, tá? Uma conversão de energia química em elétrica. Energia química se converte em energia elétrica. Certo? E na eletrólise, você tem energia elétrica se convertendo em energia química. Essa é a diferença da conversão que existe entre eles. Qual é a diferença também básica? Numa pilha, você tem um polo negativo e um polo positivo. Na eletrólise, você tem um polo negativo e um polo positivo. Na pilha, o polo negativo sofre oxidação. Oxida. E o negativo reduz. Oxida perde elétrons, reduz ganha. Na eletrólise, o negativo ganha e o positivo perde. Então, os elétrons vão vir daqui do negativo para o positivo. E os elétrons vão vir do positivo para o quê? Para o negativo. Quem oxida é sempre chamado de ânodo. Não importa qual seja o dispositivo. Quem perde elétrons sempre é o ânodo. Quem ganha elétrons sempre é o cátodo. Certo? E aí eu pergunto para vocês agora. Aí quem entrou, meu amigo Ramon. Ramon tá aí? E aí, Ramon? Certo? Boa tarde, meu querido. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Quero ver quem consegue responder isso para mim depois desse resumozinho aqui. Vamos lá, olha para cá. Vai. A figura mostra uma bateria de lítio, no qual é usado um eletrólito não aquoso. Bateria é a mesma coisa de pilha. Solvente orgânico e um sal dissolvido. Durante a descarga dessa bateria ocorrem as seguintes reações. Reação 1, reação 2 e reação global.
Analisando tanto a figura quanto as reações, pode-se observar que o lítio em grafite é o quê? O que é que está acontecendo com o lítio, certo? Que está aqui, ó, no sólido, lítio em grafite, Li. Ó, o Li sólido. Deixa eu voltar. Lítio em grafite, está aqui, ó. O que é que está acontecendo com ele? Vamos lá. O que acontece com o lítio aqui e o que acontece com a espécie do outro lado. Com essa espécie aqui, COO2, certo? O que é que está acontecendo com isso aqui? Vamos ver se a gente entende. Quem é que está sofrendo oxidação e quem está sofrendo redução aqui? Vamos lá. Quem lembra o que significa oxidar? Perder. Ou perder elétrons. Quem está perdendo elétrons aí? Letícia? Hã? O lítio. Isso. Por que o lítio está perdendo? Porque ele vai de 0 para mais 1. E se ele vai de 0 para mais 1, esse aqui sofre um processo de quê? De oxidação. E se ele sofre um processo de oxidação, quem está ganhando elétrons? O outro que eu esqueci o nome. Não, olha só. Quem é que tá ganhando elétrons? Se você colocar aqui CO2, deixa eu ver se tem alguma carga no CO2. Não tem. Então, se o CO2 não tem carga, significa dizer o seguinte, que aqui o que é que eu teria? Olha só. Li, CO, assim, né? Li, CO2. Veja que o CO2 não tem carga, então ele é neutro. Então, como o oxigênio é menos 2, aqui fica menos 4, aqui fica mais 4 e mais 4. O Li, quando ele vai se combinar com essa substância, ele não tem carga, ele está ganhando um elétron. Então, ele está passando de Li mais para Li zero. Esse aqui é o Li zero. O lítio reduziu. Então, o que é que vai acontecer? Certo? Vamos lá. O que é que aconteceria aqui? Ver se a gente consegue entender. Certo? Apesar de que o lítio... Ele perde e depois ele ganha de novo? deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Vamos lá. Só um minutinho. O que é que está acontecendo aí? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue observar aqui. Vai. Eu sei que o lítio em grafite é o quê? Ele sofre um processo de quê? De oxidação. Se ele sofre um processo de oxidação, ele é o quê? Ele é o ânodo. Não é? Então, vamos lá. O lítio em grafite é a espécie que vai o quê? Que vai oxidar. E se vai oxidar, essa oxidação acontece aonde? No ânodo, né? Beleza? E aí, quem é que vai? Qual seria a resposta correta? Primeiro, se a oxidação é ânodo, não pode ser a letra A, que é cátodo, não pode ser a letra B, que é cátodo. Pode ser a letra C, D e E. Vamos analisar. Letra C, ânodo, no qual acontece redução. Está errado. O ânodo não pode reduzir. O ânodo sempre tem que o quê? Que oxidar. Então, aqui está errado. Está errada a letra C. Certo? Então, a C está o quê? Está errada. O ânodo sempre o quê? Sempre oxida. Certo? Ânodo sempre oxida. Então, está errado essa daí. Certo? Oxidação, ânodo, ok. No qual ocorre oxidação no metal lítio, certo? Enquanto o CuO2 é o cátodo, no qual ocorre a redução dos íons cobalto. Os íons cobalto vão reduzir? Ou nesse caso aqui você teria o ânodo, no qual ocorre a oxidação do metal lítio, Li, enquanto o CuO2 é o cátodo, no qual acontece a redução dos íons o quê? Dos íons lítio. Qual seria a resposta? Quem está reduzindo aqui? E quem está oxidando? Certo? Eu acho que é o cátodo, o CO2 e o cobalto 2+ está reduzindo, né? O cobalto 2+ está reduzindo, certo? Eu iria nele, porque, tipo assim, ele reduz para que a reação aconteça. Sim, ele reduz para que a reação aconteça, perfeito. Mas eu só estou com dúvida numa coisa. Você percebe que esse grupo ele permanece o mesmo?
Eu ia falar isso agora, é aquela questão de que o lítio perdeu, mas depois Ele parece não que tá, ganhou de ele volta. tá se ligando a mesma coisa, né? Eu tô achando que essa questão é uma pegadinha, viu? Pode ser Eu uma acho grande. que Eu tô achando que seria a letra E aqui. Deixa eu só confirmar aqui, Tá certo? bom. Eu não fiz essa Mas seria questão ainda. estranho. Deixa eu só Que confirmar. reação estranha, né? Porque Porque, tipo assim, essa a questão não é reação. fácil, É que certo? o cátodo e o ânodo são do mesmo átomo, basicamente. Isso. Negócio doido. Ponto. Letra D. Eu D, tô achando aqui que aqui, mas peraí, deixa eu confirmar aqui, só um minutinho, tá bom. Meu certo? Deixa eu raciocínio é o seguinte, que o cobalto ele vai reduzir, certo? E no que Sim, ele reduz, ele acaba reagindo com o lítio, entendeu? Por isso que acontece a reação global, entendeu? Ele vai reduzir, ele não vai ficar positivo? Não, sim. ele vai ficar negativo, mais negativo. E o lítio é positivo. O negativo com positivo e vai Deixa reagir, entendeu? eu ver só uma coisa aqui. Opa, acho que essa daqui. Deixa eu olhar se é essa. Opa, deixa eu ver se eu consigo identificar aqui. Não, acho que não é essa não. Só ver aqui a. Espera aí. Ah, só um minutinho. Teriazinho um lítio. Eu estou achando que nesse caso os íons de lítio são absorvidos pelo carbono nessa forma cátodo reduzida, recebendo também elétrons através do circuito. Porque, na verdade, o lítio tem uma dificuldade de reduzir. Eu acho que a resposta está mais para a letra D mesmo, sabe? Porque, assim, você teria... A única preocupação que eu tinha aqui era com relação ao CO2 não ter mudado, né? Mas eu acho que o lítio ele vai passar a estabelecer uma ligação com o cobalto. Então, aqui você teria o quê? A oxidação do lítio, enquanto que o CO2 é o cátodo, no qual ocorre a redução dos íons cobalto, mais 4 para mais 3. Que o que aconteceria com esse cobalto aqui? Como ele tem NOx fixo, ele só é zero quando está na forma de substância simples, então você teria LiCO2. E aqui o Li é mais 1, aqui vai ficar mais 1. O oxigênio é menos 2, fica menos 4. Então o valor aqui seria o quê? Seria mais 3. Então o cobalto iria reduzir, né? De mais 3 para mais 4. Então a resposta seria a letra D. Essa questão é meio capciosa, viu? Certo? Porque aqui o lítio ele não vai ter digamos, uma tendência a reduzir, porque ele é um metal, então um metal de alta reatividade. Então a redução desse lítio não seria uma coisa espontânea, certo? Para acontecer. Então você teria, no caso, uma redução do cobalto. Vocês entenderam, meninos? Entendi, foi o que eu estava dizendo. Ânodo, e aqui vai ser o quê? Vai ser o cátodo, né? E como aqui é o cátodo, nesse caso, quem vai reduzir vai ser o cobalto, ganhando o quê? Um elétron. Passando de cobalto mais 4 para cobalto o quê? Mais 3. Entendeu, Letícia? Entendi. Beleza? Tudo bem? Vamos Aí ver esse é um outra. exemplo de questão difícil, né? Essa é. Você veja que é uma questão que aparenta ser fácil, mas é uma questão um pouquinho meio capciosa, né? Não é uma questão muito simples, não. Entendeu? Certo? É uma questão que o conceito mas você termina se confundindo, certo? Mas o cobalto é que vai reduzir aqui, certo? Então a resposta certa seria a letra o quê? Letra D, né? Tudo bem? Tudo beleza? O professor, eu tô Oi, com uma dúvida. Clodoaldo. Diga, filho. Na reação de eletrólise, como eles invertem, né, os papéis, o ânodo continua oxidando ou ele reduz? O ânodo continua oxidando. A diferença da eletrólise para a pilha é o seguinte, essa é a diferença. O ânodo vai ser positivo, certo?
e o cátodo vai ser negativo. Essa é a diferença fundamental, certo? Sempre quem oxida é ânodo e sempre quem reduz é cátodo. O que acontece da pilha para a eletrólise é a inversão de polos, né? Certo? Os polos se sim, invertem. entendi. Beleza? Tudo bem? Show. Volta, Então volta. quer dizer que Volta. na pilha o cátodo é o positivo, né? Isso. E na eletrólise o cátodo é o negativo. Isso. Show de bola. Certo? Um processo é espontâneo, o outro não. Na pilha, o processo é espontâneo, na eletrólise é não espontâneo, certo? Na pilha, você converte energia química em energia elétrica, na eletrólise, você converte energia elétrica em energia química, certo? Na pilha, você tem o polo negativo que oxida e o polo positivo que o quê? Que reduz. Na eletrólise, o polo positivo oxida e o polo negativo que reduz. É o inverso, certo? Ok? Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Sim. Tudo ok. Beleza, tudo ok, né? E aí, ok, beleza. Agora vamos para cá. Olha só, vamos ver outra aqui agora. Olha só, essa daqui, certo? Essa daqui, tá? Vamos ver se a gente consegue identificar. Vamos lá, eu quero ver se vocês conseguem identificar fazer essa questão comigo. Presta atenção, ela não é difícil. Os eliminadores de ervas daninhas do tipo Fenox foram introduzidos no final da Segunda Guerra Mundial. O grande problema ambiental causado por esse tipo de herbicida, relacionado aos subprodutos gerados em sua utilização, relaciona-se aos subprodutos gerados em sua utilização. Os fenóis C6H5OH são levemente ácidos e geram os fenóxidos C6H5O-, que são convertidos em ácidos fenoxiacéticos. Da cloração do ácido fenoxiacético se obtém um composto denominado comercialmente por 2,4-D, ácido 2,4-diclorofenoxiacético, herbicida usado para matar ervas de folhas grandes em gramados e campos agrícolas. Conclui-se que o 2,4-D é obtido pela... Então, você entende que essa substância, que está aqui do lado direito, certo? Essa substância que está aqui do lado direito, ele é obtido a partir dessa substância que está do lado o quê? Esquerdo. Certo? Ele é obtido a partir de quê? Qual é o processo que me permitiu obter essa substância? Ele dá duas possibilidades. Cloração, dicloração, dicloração, cloração e dicloração. Qual é o processo? Cloração ou dicloração? Vai. Vamos? Di. E por que di? Porque acrescentou 2 cloros. Acrescentou quantos cloros? 2. Se eu acrescentei 2 cloros, eu tenho aqui uma dicloração, certo? Se eu tenho uma dicloração, pelo fato de eu ter acrescentado 2 cloros, certo? Esses 2 cloros foram acrescentados por uma reação de substituição do hidrogênio. Mas essa substituição aconteceu em que posição? Quais são as posições que aconteceram essa substituição? Vá. Quem é que lembra das posições dos anéis aromáticos? Vai. Se eu tenho um anel aromático, quem é que lembra das posições do anel? Um anel aromático é um anel com 6 carbonos e 3 ligações duplas intercaladas. Quem é que lembra essas posições? Se eu coloco aqui uma posição XY aqui. Se eu coloco uma posição XY aqui. E se eu coloco uma posição XY aqui? Quem é que lembra o nome dessas posições? É tanta coisa que vocês viram que eu não sei se vocês lembram. Qual é o nome Eu dessas... lembro que a gente viu essa aula, mas decorar... Eu lembro Eu assim, acho que esse fazendo XY com os inverso é braços, par, né? assim, como era. Quando você tem um anel aromático vizinho, certo? A gente diz que essa posição é uma posição orto. Quando pula 1, a gente diz que essa posição é o quê? É meta. E quando está oposto, a gente diz que essa posição ela é o quê? Ela é para. Então, me diga quais são as posições que eu teria aqui. Vai. Esse grupo, com relação aos outros dois, estão em que posição? Vizinhos. Orto e para, né? São vizinhos, é o quê? É orto.
E oposto, se é oposto é o quê? Daqui para esse? Qual é a posição desse aqui? É meta. Para. Ah, Ou meta? meta não, perdão. É Perdão, para. é para, desculpa. É para, não é meta não. Tá oposto. Certo? Então aqui é o quê? É para. Então eu teria orto e o quê? E para, né? Se eu tenho orto e para, qual seria a resposta certa? É. Dicloração por substituição orto para dirigente do ácido fenol acético. Então a resposta certa é a letra o quê? Letra E. Concordam? Tudo bem? Professor, o que seria esse dirigente? Esse dirigente é exatamente a dirigência é aonde, certo, o grupo vai em função da posição do grupo que está presente. Então, você tem um grupo presente. Esse grupo presente orienta a posição da entrada de um segundo grupo. Então, o segundo grupo pode entrar numa posição orto, certo? Ou para, e pode entrar numa posição o quê? Meta. Dependendo do grupo presente no anel, essa orientação pode ser uma orientação orto para, ou pode ser uma orientação o quê? Meta. Certo? Entendem? Então, nesse caso, esse grupo aqui presente, que é esse grupo aqui, ó, certo? Ele orienta a entrada do segundo grupo nessas posições, que é a posição orto e posição o quê? E posição para. Certo? Então, esses grupos vão orientar na posição orto e para. Beleza? Entenderam? Professor, tipo, essa questão dela para fazer, mesmo você não lembrando das posições, se você sabe que é em relação a um grupo, você sabe que são dois diferentes, né? Aí Sim, daria para exatamente. entender que era orto ou para. Perfeito, porque exatamente, perfeito. Certo? Perfeito. Porque as outras você não tem nenhuma outra com dois, né? É. Perfeito. Muito bem a sua observação. Perfeito. Vamos lá, vamos ver outra agora? Vamos lá. Olha essa questão 10 aqui. Como é que a gente faria essa questão 10? Essa questão 10 não é uma questão difícil. É uma questão simples. Eu queria ver se vocês conseguem fazer ela comigo. A questão 10, ela fala assim: os alimentos que ingerimos são decompostos ou metabolizados em uma série de etapas reacionais por um grupo de moléculas biológicas complexas chamadas enzimas. A maior parte da energia liberada em cada etapa é utilizada no crescimento e funcionamento do nosso corpo. Um aspecto interessante do metabolismo é a variação total de energia. Um aspecto interessante do metabolismo é que a variação total de energia é a mesma que na combustão. Por exemplo, a variação total de entalpia para a conversão de glicose em dióxido de carbono e água é a mesma, quer a substância sofra combustão em um calorímetro, quer que seja digerida no nosso corpo, cuja reação é dada por. Então, a gente está vendo essa reação aí. De acordo com os calorímetros utilizados para medir o valor calórico dos alimentos, tem-se os seguintes valores. Alimento, pão, manteiga, ΔH de combustão, certo? Para 100 gramas de alimentos. Aí ele fala o seguinte: dessa forma, ingerir uma fatia de pão com manteiga, 5 gramas, equivale aproximadamente ao consumo de quantas gramas de glicose? Ele quer uma fatia de pão, 25, com manteiga, 5. Ele quer saber quanto isso equivale a uma certa quantidade de glicose. Me diga uma coisa: qual é a quantidade de energia que eu estou gerando quando eu consumo 25 gramas de manteiga, 25 gramas de pão com 5 gramas de manteiga? Pão, vai. Qual é a energia para o pão? 100 gramas. Libera para mim quanto? 264 quilocal. Quanto eu estou usando? 25 gramas. 25 gramas corresponde a X quilocal. Qual o valor de X? 66. Tá quanto? 66. 66 quilocal. E a manteiga? A manteiga, 100 gramas. E gera quanto de energia? 820 quilocal. 5 gramas vai gerar quanto? X. Quanto é que vai ser o valor de X aqui? 41. 41 quilocal. Qual é a energia total?
Qual é a energia total? Vai. 107. A energia total vai ser a soma das duas, né? A energia total é 107. 107 quilocal. E o que é que ele quer? Ele quer a quantidade de glicose que eu vou consumir, certo? Para gerar essa quantidade de energia. Aí eu venho para cá. Qual é o ΔH da glicose? 670 kcal por mol. Então, o que é que a gente pode fazer? Pode fazer o seguinte, certo? 1 mol de glicose, C6H12O6, libera 670 kcal. Certo? 1 mol de glicose tem 180 gramas. Então, eu posso dizer que 180 gramas de glicose libera 670 kcal. Quanto eu quero de energia? 107. Então, 107 kcal vai corresponder a X gramas. Quanto é que vai ser o valor de X aqui? Vai. Quanto é que vai ser o valor de X aí? 28,7. Quanto? Se eu tiver feito certo aqui na calculadora, 28,7. 8,7 gramas de C6H12O6. Isso é uma questão clássica. E aí, o que é que vocês acham dela? De boa, tranquilo. Só um minutinho, pessoal. Casé, eu acho que deve estar chegando aí já agora, viu? Olha aí se não chegou já. Beleza. Tranquilo? Ok? Tranquilo, né? Então, beleza. Tranquilo. Eu vou passar para vocês, depois alguém mandar uma mensagem para mim, que eu vou dar tem uma aula hoje de noite também, que um monitor meu vai resolver algumas questões, eu vou dar uma forcinha lá a eles. Vai ser agora de 7 horas. Pessoal, se vocês quiserem participar, eu mando o link para vocês aí, certo? De participação. Beleza? Certo? Eu quero ver, professor, já garanto. Já, pode mandar para mim a mensagem que eu mando o link para você, certo? Tá bom? Aí, se alguém quiser aqui, manda uma mensagem para mim, que eu mando o link, certo? Vão ser outras questões diferentes dessas, certo? Então, tudo bem? Então, a resposta certa aqui é qual? Letra C, né? Beleza? Vamos lá. Vamos ver outra aqui. Essa 11, pessoal. Vê se vocês lembram dessa 11. É porque é fogo, rapaz. A gente dá essas aulas assim, sabe? Eu não estou com contato. Por exemplo, essa lista que eu preparei aqui é a mesma lista que eu vou fazer no cursinho essa semana, de revisão. Mas, assim, todo esse assunto foi visto, né? A gente viu todos os assuntos, então, assim, o pessoal vai lembrar. Eu não sei se vocês lembram, né? Poxa, como é que eu posso fazer uma lista? Porque eu pensei em escolher questões do Enem, mas as questões do Enem estão tão batidas, muita gente vocês já fizeram, às vezes já sabe a resposta, né? Então, assim, não, vou fazer uma coisa diferente. Essas questões são todas questões de simulados, certo? Ok? Todas elas são questões de simulado. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, só um minuto. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui, só um minuto. Olha só. Vamos ver aí. Vamos lá? Então, vamos lá? Bom, simbora. Em uma noite de inverno, Marta decide fazer uma fogueira em seu quintal, em um encontro com seus amigos. Para se ver livre de alguns insetos que estavam incomodando a diversão, ela decide utilizar um inseticida em spray. Após utilizá-lo, Marta se distrai e deixa a lata de inseticida bem próxima à fogueira por algumas horas. Considere que a lata de inseticida não se deforma, a temperatura inicial da lata é 15 graus Celsius, a temperatura final da lata é 45. Portanto, após algumas horas, a pressão interna da lata será o quê? Igual à inicial, uma vez que a lata não se deforma, 2,3 vezes menor que a inicial devido à elevação da temperatura, 1,1 vezes maior do que a pressão inicial, 3 vezes menor que a inicial devido à elevação de temperatura
igual a 2 vezes a pressão inicial. O que é que vocês acham? Qual seria a resposta dessa questão? Primeiro, eu tenho uma lata e essa lata vai ser aquecida. E tem gás dentro dessa lata. Essa lata tem uma temperatura inicial de 15 e tem uma temperatura final de 45. O que é que vai acontecer com a pressão dentro da lata? Vai. O que acontece Vai com a aumentar, né? Vai Ela vai aumentar. aumentar. Então, perfeito. Então, eu tiro a letra A. A pressão não é igual à inicial, certo? Tiro a letra A, certo? Não é menor, certo? Então, tiro a letra B, certo? Tiro a letra D. Como é que eu vou saber quantas vezes essa pressão é maior ou menor que a inicial? E aí tem uma expressão matemática que mostra para a gente isso. Existe uma equação de gases, que é uma equação geral que a gente escreve assim. P1V1T1 é igual a quem? P2V2T2, certo? Onde a pressão é inversamente proporcional ao volume, a pressão é diretamente proporcional à temperatura e o volume também. Como a lata ela não se deforma, ele fala no texto, certo? Após utilizar o massa de extrair, deixa a lata de tecido bem próxima. Considere que a lata não se deforma. Se ela não se deforma, o volume é igual. V1 e V2 são iguais. Então, o que é que você vai ter? Você vai ter essa expressão, P1T1 igual a P2T2. Só que quando você usa essa expressão, essa temperatura é sempre em Kelvin. Temperatura em Kelvin é a temperatura absoluta. Então, a temperatura em Kelvin vai ser a temperatura em Celsius mais 273. Então, quanto é essa temperatura em Kelvin? Quanto é essa temperatura em Kelvin? 15 graus Celsius mais 273. 288. 288 Kelvin. E a outra? 308. Dá quanto? 318? 318. Menos. Kelvin. Então, o que é que você vai fazer? Você vai saber quantas vezes a pressão final é maior que a inicial. Então, você vai pegar P1 e vai dividir por 288. E vai pegar P2 e vai dividir por 318. Então, você pode fazer assim. P2 é igual a 318 sobre 288 P1. Então, quanto é o valor de 318 dividido por 288? Provavelmente C, né? Porque não vai ser 2 vezes. 1,1 aqui. 1,1 P1. Se é 1,1 P1, a resposta certa é a letra o quê? A letra C. Ok? Entendem essa? Sim. Tudo bem, pessoal? Aí vamos lá. Vamos ver outra agora. E essa daqui. Vamos lá. Essa questão é o seguinte. Vê se vocês conseguem fazer comigo. Um professor deu para um grupo de alunos o seguinte problema. Analisar se o processo de obtenção de cal viva é poluente e da reação química envolvida nele. Determinar a natureza térmica e o valor de ΔH, considerando a reação de obtenção da cal viva por decomposição do calcário. E os valores de entalpia de formação registrados na tabela. Certo? Você tem as substâncias, tem as entalpias padrão de formação, e eu quero que vocês achem o ΔH, certo? Aí ele fala o seguinte. A conclusão correta para o grupo de alunos deveria chegar é que o processo não contribui para a poluição do meio ambiente, pois o subproduto formado de CO2 não é poluente e a natureza térmica da reação é isotérmica, com liberação de 177,8. Contribui ou não contribui para a poluição do meio ambiente? Contribui. E contribui por quê? Porque o CO2 intensifica o efeito o quê? Vai? Estufa, né? Como é que a gente calcula a energia envolvida nessa reação? Quem lembra? Como é que eu calculo o ΔH dessa reação quando ele dá as entalpias de formação de cada substância? Então, o ΔH dessa reação vai ser a entalpia do produto menos a entalpia de quem? O reagente. Quem são os produtos? CaO e CO2. Então, aqui vai ser a entalpia do CaO
mais a entalpia do CO2 menos a entalpia do CaCO3. Lembrar que substância simples não tem aí, mas se tivesse substância simples, a entalpia seria o quê? Seria 0. Então, quanto é os valores aqui? Vai, só é substituir. Quanto é o CaO? Menos 635,6. Vai, a segunda. Menos 393,5. Certo? Menos, vou botar aqui embaixo, tá? Menos 1.206,9. Vou. 6 horas. Não, vou sair daqui a pouco. Mas Maria Clara não tem problema não. Deixa que eu me viro com ela. Pode ir. Certo? Quanto é que dá esse valor aqui? Pessoal. Ali dá 1029,1. Aí tem que subir. Menos 1029,1 mais, que é menos com menos vai dar mais 1.206,9, né? Quanto é que dá esse valor aqui, então? Quanto é que dá esse valor? É um valor positivo, né? 2.236. 2.000? Ah, Tem que subtrair. tem que subtrair. Quanto é que dá? R$ 177,8. 177. Uhum. 0,8. Quilocal, né? Quilojoule. Então, qual é a resposta? Certo? Contribui, polui o meio ambiente, pois o subproduto formado CO2 contribui para o agravamento do efeito estufa e a natureza térmica da reação química é endotérmica, com absorção de quanto? De 177,8. Então, a resposta certa é a letra o quê? É a letra D, né, D? Tudo bem, pessoal? Beleza? Entenderam direitinho? Tranquilo essa? Tranquilo. Mais ou menos. Diga aí, Letícia, você entendeu, meu amor? Entendi, é só porque quando as alternativas têm muito texto, é mais fácil da pessoa se enrolar. Sim, entendi. Certo? Mas você compreendeu como é que foi feito, entendeu como é que... Entendi. Tem certeza? Sim. Certo? Beleza? Aí, olha só. E essa daqui, o que é que vocês acham com a resposta dessa? Vamos lá. Ao contrário do que muitos pensam, o colesterol é uma substância essencial ao organismo por participar da decomposição de membranas celulares, certo? Na fabricação de bile, na síntese de hormônios e no metabolismo de vitaminas lipossolúveis. Sua alta concentração, porém, pode causar obstrução dos vasos sanguíneos, aumentando a probabilidade de doenças cardíacas. Algumas substâncias, como o fosfolipídio, são capazes de interferir na absorção do colesterol no intestino, podendo regular sua concentração no sangue. Isso é possível, já que sua estrutura química possui uma parte hidrofílica, responsável pela sua solubilização no plasma sanguíneo, e outra parte hidrofóbica, que interage bem com moléculas apolares, como o colesterol. Essa substância é encontrada na gema do ovo, que há décadas é discriminado por aumentar o colesterol, prejudicando a saúde. Atualmente, o consumo do ovo vem crescendo devido a outros benefícios descobertos. A absorção do colesterol pela membrana celular é possibilitada principalmente pelo estabelecimento de que interações intermoleculares? Vamos lá, presta atenção. O colesterol é uma substância polar ou apolar? O que é que vocês acham? Apolar. Apolar. E se é uma substância polar, como é que ela é absorvida pela membrana celular? A membrana celular é polar ou apolar? Ela é os dois. Tem uma parte polar, tem uma parte apolar. Polar e tem uma parte o quê? Apolar, certo. Mas ele fala assim, algumas substâncias como o fosfolipídio são capazes de interferir na absorção do colesterol no intestino.
podendo regular sua concentração no sangue, se é possível, já que a sua estrutura química possui uma parte hidrofílica responsável pela solubilização do plasma sanguíneo, numa parte hidrofóbica que interage bem com moléculas apolares como o colesterol. Essa substância é encontrada na gema do ovo, que há décadas é discriminada por aumentar o colesterol, prejudicando a saúde. Atualmente, o consumo do ovo vem crescendo devido a esse e outros benefícios descobertos. A absorção do colesterol, que é apolar, pela membrana celular, é possibilitada principalmente pelo estabelecimento de que interações? Eu diria dipolo induzido, né? Exatamente, dipolo instantâneo e dipolo induzido. Por quê? Porque o colesterol é apolar e a membrana tem uma parte o quê? Apolar, não tem? Então a interação seria o quê? Seria essa, né? Dipolo instantâneo, dipolo o quê? Dipolo induzido. Tudo tranquilo? Entende direitinho? Não entendi não, me enrolei. Vamos lá, presta atenção. Olha, ele fala que o colesterol ele é o quê? Olha o texto. Ele diz que o colesterol é apolar, não fala? Ó? Moléculas apolares como o quê? Como o colesterol, certo? Certo. Se as moléculas são apolares como o colesterol, como é que a gente poderia, nesse caso, certo? Dissolver ou interagir, ou seja, estabelecer interações do colesterol com a membrana, certo? Ele diz no texto que a membrana tem uma parte hidrofílica e lipofílica, não é? Isso. Então, o colesterol, ele é polar ou apolar? O colesterol é apolar. Se ele é apolar, ele é hidrofílico ou lipofílico? Uma coisa hidrofílica é aquela que tem afinidade por quem? Pela água. Então, se ela tem afinidade pela água, ela seria o quê? Polar, não seria? Seria. E quem é lipofílico tem afinidade por quem? Por lipídio, que é o quê? O lipídio é o quê? É apolar, não é apolar? É apolar. Então, eu queria que você me dissesse qual é a interação que existe entre o lipídio e a membrana? É uma interação do tipo dipolo instantâneo, dipolo o quê? Dipolo induzido. Acho que é porque eu não tô lembrando o conceito direito de dipolo. Dipolo instantâneo e dipolo induzido é uma interação intermolecular que acontece entre moléculas apolares, certo? Então, as moléculas apolares, elas conseguem estabelecer interações do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido, entendeu? E qual seria o dipolo permanente? Dipolo permanente é quando as moléculas são polares. Uma molécula polar estabelece contra a molécula polar um dipolo-dipolo, que é um dipolo permanente e dipolo permanente. Certo? Ok? Perfeito? Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, é o seguinte. Aí, uma última dúvida, professor. Pode falar, pode falar. No caso, a ligação de hidrogênio aconteceria se fosse a parte hidrofílica da membrana e a ligação de sulfeto, um exemplo dela. Não, mas a ligação de sulfeto não, porque a ligação de sulfeto é um exemplo. Sim, uma ligação de sulfeto é uma ligação que envolve átomos de enxofre, certo? Então, a ligação de sulfeto não é uma ligação intermolecular, é uma ligação covalente estabelecida entre duas moléculas, certo? Ok, então a ligação de sulfeto é uma ligação que acontece entre duas moléculas através da incorporação entre essas duas moléculas de átomos de quê? De enxofre. Eu acho que Flavinho caiu. Oi, pessoal. Foi, voltou. Voltou. Certo, Flavinho, entendeu, querido? Tem como só repetir a última parte? É o seguinte, ligações de sulfeto são ligações que acontecem entre moléculas que se unem através de pontes de enxofre. Essas pontes de enxofre são ligações covalentes entre moléculas. Então, você tem átomos de enxofre que estabelecem ligações covalentes entre moléculas, né? Você tem moléculas orgânicas, por exemplo, onde um átomo de enxofre vai ligar uma molécula a outra, certo? Então, essas são chamadas pontes de quê? De enxofre ou ligações de sulfeto. Por que ligações de sulfeto? Porque envolvem a interação de dois enxofres, né? Entendeu, querido? Entendi. Show de Beleza, bola. pessoal? É o seguinte. Infelizmente, eu vou ter que parar a aula, que eu tenho um método de 6h10. É porque essa aula era para ter sido mais cedo, só que meu horário mudou e minha aula ficou de 2 às 3h30. Então, eu tive que começar de 3 e pouco, a gente começou 3h45,
né? E aí eu tenho um médico de 6h10, certo? Eu vou ter que tomar banho ainda para ir, certo? Porque já está marcado esse médico há mais de mês, certo? Espero que tenha servido para vocês aqui, pelo menos para ter lembrado algumas coisas, né? E quem quiser assistir a aula mais tarde, manda uma mensagem para mim que eu mando o link, certo? Certo. Obrigada, viu, professor? Meu Deus, aliviou tanto. Eu que agradeço o convite, viu? Eu queria muito que fosse presencial, viu? Ai, professor, foi nostálgico. Foi Muito, nostálgico. muito obrigado pela aula. Beleza, galera? E, por favor, quando voltar presencial, faça aulão com a gente. Não, a gente vai fazer sim, nem se preocupe, viu? Tá bom, queridos? Show de bola. Muito